Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E antemão toda a glória, honra, louvor seja tributadas ao Senhor nosso Deus. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta antes de fazer a leitura no texto no qual nós iremos meditar nesta noite. Como está nossa fé? Gostaria que você pensasse bem nessa pergunta. Como está nossa fé? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5. Vamos ler o versículo de número 8. Texto bastante conhecido da igreja. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Se porventura você não trouxe Bíblia, já está aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Amém? Amém? Podeis sentar? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto por si só, ele é muito forte. Nem precisava explicação. O texto por si só, ele é muito forte. Ele diz que se alguém não tiver cuidado dos seus, observe bem, no plural, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua casa, da sua família, esse tem negado a fé. E não só negado a fé, ele é pior do que o descrente. Então, nessa noite eu pergunto mais uma vez, como está nossa fé? Deus, nosso Pai, Ele desde o princípio Ele nos revela que Ele tem um projeto. E o seu projeto se alicerça, se baseia na família. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada é um livro de princípios, onde Deus nos orienta, onde Deus nos ensina, onde Deus quer que a gente saiba as coisas que são necessárias para o nosso dia a dia. E, como projeto de Deus, o padrão de Deus para uma família é muito claro. Nós estamos vivendo cerca de 6.000 anos depois da criação, segundo as Escrituras Sagradas. E o padrão de Deus permanece o mesmo, ele não vai mudar, jamais mudará. Segundo o Senhor Jesus, passará os céus, passará a terra, mas as suas palavras jamais haverá de passar. E o padrão de Deus, ele se encontra de uma maneira muito clara no Salmo 128. O Salmo 128 é um salmo que nos mostra, dentro dos seus 6 versículos, o projeto de Deus. Gostaria que você prestasse bastante atenção a essa leitura, porque o Salmo 128 diz assim: bem-aventurado, mas que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, preste atenção, homens, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aqui está o formato, aqui está o projeto de Deus para o ser humano. Homem, esposa, filhos, filhos dos filhos. E assim sucessivamente. Desde o princípio, esse é o padrão de Deus e não vai mudar. Os homens podem mudarem, os homens podem fazer o que quiser, mas o padrão de Deus permanece o mesmo. E nós, como participantes da igreja do Senhor Jesus, somos devedores a Cristo. Somos devedores a Cristo e somos seguidores da sua palavra. Por isso, você pode encontrar, você pode achar alguns segmentos religiosos que mostrem
que defendam pensamentos contrários aos projetos de Deus. Mas aqui é muito claro. Observe bem, na criação, Gênesis 2:24, Deus disse: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua esposa. Esse é o padrão de Deus. Isso foi o que Deus definiu, isso foi o que Deus determinou. 4.000 anos depois deste fato, cerca de 4.000 anos depois deste fato, chega Jesus e diz o seguinte, Marcos capítulo 10, versículo de número 6, 7, 8 e 9. Marcos capítulo 10, versículo 6, 7, 8 e 9. Disse Jesus: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Desde o começo, desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Versículo seguinte: por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Versículo 8. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. E vem a definição de Jesus. Versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. 2.000 anos, 4.000 anos antes, Deus determinou, lá no princípio. 4.000 anos depois, aproximadamente, Jesus chega e confirma. É desde o princípio. Este é o projeto de Deus. Esta é a definição de Deus para nós, seres humanos. Com a união de um homem e de uma mulher, virão os filhos. E daí os filhos dos filhos. Tudo isso faz plano do projeto de Deus. Com a união do homem e da mulher, os filhos surgirão, segundo o querer de Deus. E aí vem a responsabilidade dos pais, que não é pequena, especialmente nestes dias nos quais estamos vivendo. Eu não tenho dúvida que aqui entre nós tem pessoas que gostariam que seu filho, sua filha, seus filhos estivessem na igreja, mas não estão. Estão afastados, estão distantes, estão fazendo coisas que não é do seu agrado. Por isso, pesa sobre nós uma grande responsabilidade. Às vezes, nós temos negligenciado a nossa fé. Como? Se a gente não tiver cuidado dos nossos. Como o texto que nós lemos no princípio, 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, essa pessoa tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, sobre nós pesa uma grande responsabilidade. Daí a razão de Deus, no início, quando ele estabelece a lei para Israel, ele passa para Moisés a seguinte ordem, e que nós devemos tomar como exemplo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9. Preste atenção o que Deus disse a Moisés, para que os pais tomassem conhecimento e o praticassem. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Segura aí, por favor, Fagner. Qual tem sido a nossa dedicação para com os nossos filhos? O que nós temos ensinado aos nossos filhos? Especialmente nestes últimos dias nos quais estamos vivendo, onde nós temos uma ferramenta que ela tem seu lado benéfico, mas também tem seu lado maléfico, que é a rede social, a internet, o celular, a televisão. Tem o seu lado positivo, tem muita coisa boa, mas tem um lado negativo. E às vezes, crianças pequenas são colocadas de frente da TV,
são colocadas de frente no telefone e ficam ali horas e mais horas. O que é que elas estão aprendendo? Você, papai, você, mamãe, é sua responsabilidade inculcar nos seus filhos a palavra que você crê, aquilo que você acredita. Porque nossos filhos vão chegar nas escolas, e as escolas já estão preparadas com uma estrutura para destruir a palavra de Deus. Se Deus permitir, eu vou passar para vocês, não hoje, mas no próximo mês, um vídeo. Mas eu vou fazer um resumo da história desse vídeo. Esse vídeo nos conta que um irmão nosso na fé teve contato com outro irmão na fé que desabafou para ele o seguinte: meu amigo, meu irmão, eu estou muito abalado, estou muito triste. Por quê? Minha filha não quer mais negócio comigo. Minha filha, ela se afaste de mim, não quer mais que eu a abrace, não quer mais que eu a beije, não quer mais contato comigo. Ela está aprendendo na escola que eu sou completamente o contrário do que é para ser. E ela, em vez de me amar, ela está se afastando de mim. E aquele homem desabafou com o seu irmão na fé experiente. Esse irmão na fé experiente, se passou um determinado tempo, ele foi levar sua filha na escola. Quando chegou lá, ele estava de moto, tirou o capacete, e a menina tirou o capacete, ele foi dar um beijo na sua filha e ela recuou. Ele parou assim, lembrou do que o irmão havia dito para ele. Ele disse: minha filha, o que é que está acontecendo? É isso, isso e isso. Ela disse: é isso mesmo, papai. Se a gente não tiver cuidado, as escolas vão devorar os nossos filhos. O mundo vai devorar os nossos filhos. Por isso que Deus, há 4.000 anos atrás, aproximadamente, disse a Moisés: tu as inculcarás a teus filhos. A palavra que está no nosso coração, aquilo que a gente diz que crê, aquilo que a gente diz acreditar, a gente deve inculcar nos nossos filhos, enquanto eles são pequenos. Porque depois que eles crescem, eu sei que aqui tem irmãos que não tem mais o poder, a autoridade de trazer seu filho para a igreja. Até convida, até chama, até faz convites, mas eles vêm se quiserem. Depois que se tornam adultos, eles são donos das suas vidas. Por isso, papai e mamãe devem inculcar, colocar na mente dele, de que maneira, quando sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e continua, versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, aonde teu filho andar dentro de casa, ele vai ter contato com a palavra, com aquilo que você crê, com aquilo que você acredita. Grande é a nossa responsabilidade como papai, como mamãe, como crente. Eu vou ler o texto mais uma vez, 1 Timóteo 5,8. Ora, se você, se nós não tivermos cuidado dos nossos, e especialmente da nossa casa, negamos a fé. Negamos a fé. E somos piores do que o descrente. Por isso eu perguntei no início: como está nossa fé? Como está nossa fé? Colocar filho no mundo é uma grande responsabilidade. A família é uma instituição criada por Deus. Ela é atacada de todas as formas possíveis pelo mundo, sob o comando das trevas. Não pense que é o professor o culpado. Não pense que é os do mundo o culpado. Não. Nós precisamos entender, como Paulo diz em Efésios 6,12. Nossa luta não é contra o sangue e a carne. Existe uma força espiritual do mal. Escutem, vejam o que está escrito. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. Existe uma força sobrenatural que está dominando o mundo. Nós sabemos pelas escrituras que o mundo jaz no maligno. E nós preparamos nossos filhos, às vezes gastamos, investimos para que eles sejam preparados para o mundo. Ou seja, nós estamos entregando de bandeja os nossos filhos para o mundo. Nós temos que ir em casa preparar nossos filhos. Observe o que é que Deus disse para Moisés: na tua casa inculcarás nos teus filhos aquilo que você crê, aquilo que está no seu coração, as palavras que eu tenho proferido na tua casa, andando, caminhando, deitando, todos os momentos. O que é que nós temos passado? O que é que nós temos ensinado para os nossos filhos? Você, eu, somos responsáveis pelos nossos filhos, pela nossa casa, pelo nosso lar. Infelizmente, eu disse e repito, a família é atacada de todas as maneiras. E hoje, grande número de casais se separam. Até em nosso meio, até no meio cristão, muitos casais se separam. E quando isso acontece, os filhos se tornam mais vulneráveis ainda. Se ao lado de papai e mamãe os filhos já são vulneráveis, imagine separado do pai ou da mãe. Se tornam mais vulneráveis ainda. Eu sei, nós sabemos que cada caso é um caso. E eu não estou aqui para falar do caso de A, nem de B, nem de C, nem de E. Não. Estou aqui para falar de uma maneira geral. E caso alguém seja tocado, que seja tocado pelo Espírito Santo. Eu não vim aqui para falar para você, nem para você especificamente. Eu vim aqui falar para todos. Amém? Inclusive eu também faço parte desse todos. Assim como você necessita, eu também necessito, tanto quanto você, ou até mais do que você. Gostaria de chamar a sua atenção para o que está revelado lá em Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Porque isso é muito sério. As últimas palavras de Salomão nesse livro, ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é, 2 pontos, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu te pergunto, diante desta revelação de Salomão, isso não te preocupa? Vai ter o dia, vai ter a hora, que eu e você estaremos frente a frente com o justo juiz. E nessa hora, e nesse momento, tudo será revelado. Tudo será revelado. Nada ficará sem ser revelado. É o justo juiz. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado. E zelar pela nossa fé. As últimas palavras de Paulo foi: guardei a minha fé. Guardei. As últimas palavras do apóstolo Paulo foi: terminei minha carreira, guardei a minha fé. Como está nossa fé? O texto que nós lemos, e eu vou repetir algumas vezes nesta noite, nos diz que se a gente não tiver cuidado dos nossos, e principalmente da nossa família, temos negado a fé e somos pior do que o descrente. Por isso que Deus usa o apóstolo Paulo para advertir toda a raça humana. E a igreja tem essa tarefa. Quer acreditem, quer deixem de acreditar, isso não é problema nosso. O problema nosso é a gente divulgar a verdade. Que doa, que deixe de doer. Atos 17, 30 e 31, a gente não pode deixar de falar, porque essa é uma tarefa nossa. Se você é cristão, se você crê, se você acredita, então é sua tarefa, é sua missão. Está escrito: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, porém agora notifica a todos os homens em todo lugar que se arrependam.
Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós temos que dizer, nós temos que falar, nós temos que anunciar, dentro de casa, a nossos filhos, aos nossos, a quem quer que seja. Teve oportunidade, não deixe de falar. Não acredita, problema dele. O seu problema é que você tem que falar, você tem que pregar, você tem que dizer, você tem que anunciar que eles necessitam saber desta verdade. As forças do mal fazem tudo para destruir a família. As forças do mal é uma realidade que ninguém pode negar. E elas fazem tudo para destruir a nossa família. E elas procuram atacar pesado. Ataca pesado as Escrituras Sagradas. Porque o inimigo sabe que se a palavra de Deus perder a credibilidade, ele venceu a batalha para aquela pessoa. E às vezes, até em nosso meio, geram algumas dúvidas entre os segmentos cristãos. Recentemente, um determinado pastor falou abertamente: a Bíblia precisa ser mudada, adaptada, ajustada, corrigida ao nosso tempo, à nossa época. E alguns cristãos, ou que se declaram cristãos, assimilaram a ideia e defendem a ideia, como se a Bíblia fosse algo qualquer. Por isso que o inimigo de nossas vidas, as forças do mal, vai fazer de tudo para que a palavra seja desacreditada. Até em nosso meio, às vezes, alguns não acreditam mais na palavra. E isto é muito sério. Como está a nossa fé? As forças do mal vão fazer de tudo, vão atacar pesado as Escrituras Sagradas. E com isso vai junto a igreja, com isso vai junto o cristianismo puro. Cristianismo puro tem sido uma raridade em nossos dias. Muitos e muitos e muitos querem oba-oba, querem as bênçãos, mas não querem o Deus da bênção, querem as bênçãos de Deus. E muitos buscam a Deus, vêm para as igrejas para resolver seus problemas, como se seus problemas fossem a sua causa principal. Para resolver problema, não precisava Jesus ter vindo, porque o que Deus fez sem Jesus estar aqui na terra foi fora de série com relação a problemas. Deus passou com cerca de 2 milhões de pessoas no deserto, os alimentou, os manteve, sem precisar ninguém trabalhar, sem fazer nada, porque não tinha o que fazer no deserto. Deus deu alimento, Deus fez tudo por eles, para mostrar, para que eles vejam, para que a gente soubesse que Ele é Deus. Mas isso é coisas terrenas. O problema nosso não é terreno, o problema nosso é muito mais sério do que a gente se pensa. Mas muitos estão pensando nas coisas terrenas. E Paulo chega até a nos advertir que aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas são inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas são inimigos da cruz de Cristo. E a palavra de Deus, ela é o que é mais atacado. Quando os jovens despreparados chega da escola, chega na faculdade, que se depara com um mestre, com um professor, uma pessoa habilitada, uma pessoa capacitada, uma pessoa treinada, uma pessoa com certo conhecimento secular, à altura, pega aquele jovem que não tem conhecimento, derruba, destrói a sua fé, porque ele não tem conhecimento da palavra, não tem estrutura. E com pouco tempo, o que acontece? Deixa de acreditar nas Escrituras. Por quê? Porque não tinha conhecimento, não estava preparado. Papai e mamãe, grande é a nossa responsabilidade. Grande é a nossa responsabilidade. Para a gente não cair no que está em 1 Timóteo 5,8. Aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé. Tem negado a fé. E é pior do que o descrente.
o mudão, os inimigos da cruz de Cristo, dominado pelo o inimigo, pelas forças do mal, aceitam sem nenhum problema aborto. Pode praticar, é legal, é justo. E às vezes brigam por animais, como se um animal fosse igual ou maior do que um ser humano. E às vezes, dentro das comunidades evangélicas, dentro dos segmentos religiosos, alguns também defendem a prática do aborto. Defendem ideologias em geral. Defendem o liberalismo. O ser cristão autêntico, hoje, para a sociedade, é um ser ultrapassado. É um ser que não é aceito pela sociedade. Porque já está escrito, já está revelado pelo Senhor Jesus. Assim como ele foi odiado, nós seremos também odiados. E isso só se cumpre na vida daqueles que vivem piedosamente em Cristo Jesus. Não podemos e não devemos em nenhum momento abrir mão da nossa fé nas Escrituras Sagradas. Se for necessário que nos tire até a própria vida, mas a gente não pode negar a nossa fé. E a gente precisa mostrar isso de uma forma, de uma força, de uma forma onde a gente convença nossos filhos, pelo menos. Onde estão? Com quem estão nossos filhos? Onde estão? Com quem estão os jovens? Onde estão? Com quem estão? Ora, se não tivermos cuidado dos nossos, especialmente da nossa família, nós temos negado a fé. E somos pior do que o descrente. Ser pai não é colocar no mundo e deixar para lá. Não. Ser pai é uma grande responsabilidade. É uma grande tarefa. É uma grande missão. É preciso gastar, no bom sentido, dedicar tempo a seu filho. É preciso dedicar tempo a seu filho. E muito em especial em nossos dias. Antigamente ainda era mais fácil, mas hoje a coisa é muito séria. A coisa é muito mais séria do que o que você pensa. Nós, como cristãos, nós temos 3 grandes inimigos que devem ser conhecidos: o mundo, o diabo e a carne. O mundo, dominado pelo inimigo, ele procura destruir de uma forma muito forte aqueles que não têm conhecimento. O próprio Deus já nos revela: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Nós, de mãos beijadas, entregamos tudo para o inimigo. E o inimigo está aí dominando tudo. E nós deixamos tudo nas mãos dele. E agora estamos pagando um preço muito caro. Temos um irmão nosso na fé que ele é professor de faculdade. E ele conversa comigo algumas vezes. Eu vou buscar Nicola algumas vezes na escola. E eu me encontro com ele. E a gente fica conversando dentro do pouco tempo que os alunos estão para sair do colégio. E ele diz: pastor, eu não vejo a hora de eu me aposentar. Porque eu não aguento mais a pressão lá dentro da escola. Eu não aguento mais a pressão. Eu não aguento mais a pressão. Professor, a maioria deles já são preparados para destruir a mente dos alunos. Para destruir a mente dos alunos. Especialmente de quem disser ou falar que é cristão. Eu dizia há muitos anos atrás, um jovem chegar na faculdade e dizer que é virgem, ele vai ser zombado pelos colegas. E hoje, como é que será? E hoje, como é que é? Um jovem chegar na faculdade e dizer, e assumir que é um cristão, levar uma Bíblia dentro dos seus materiais de escolar. Como é que ele será recebido?
precisa pagar um preço pelo seu filho, pela sua filha. Enquanto são pequenos, talvez aqui nessa noite tenha alguns, não sei, que deixou em casa seu filho pequeno, aos cuidados de outras pessoas, familiares, aos cuidados de um vizinho, aos cuidados de quem quer que seja. Eu já contei aqui para vocês e eu vou repetir mais uma vez bem rápido. Aqui bem próximo de Caruaru tem uma cidade chamada São Bento do Una. Uma jovem garota. Nunca saiu de casa, nunca dormiu fora de casa. Mas sua família fez uma festa para o seu avô e a família pediu para que ela fosse passar a noite na casa do avô para comemorar o aniversário do avô. E com muita insistência ela foi. A mãe deixou. Resultado, no dia seguinte, ligaram para a mãe: venha buscar sua filha, que ela está muito indiferente. Alguma coisa aconteceu que ela está muito distante de todo mundo. A mãe foi buscar, a menina diferente. Daqui a pouco, a menina volta para a escola e de repente a mãe recebe um comunicado, ela chega na escola e a professora diz que as notas da criança despencaram. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Se passou um tempo, chamou ela e disse: sua filha foi violentada. Não, impossível. Ela não sai de casa para canto nenhum. Resultado, ela tem sido violentada pelo tio-avô. E essa menina sofreu durante alguns anos, a ponto de não aguentar a pressão e tirar sua própria vida. Com quem estão nossos filhos? Com quem estão nossos filhos? Às vezes, a gente não quer trazer o filho para a escola, para a igreja. Por quê? Porque incomoda, porque ele brinca, porque faz alguma coisa. Criança é criança. Mas tem muitas coisas que quem nasceu no Evangelho sabe que aprendeu na igreja quando era pequeno e que nunca esqueceu. É grande nossa responsabilidade como pai, como mãe. Em que cremos? Em que cremos? Jesus, ele fez questão de dizer para as igrejas algumas verdades que a gente não pode deixar de ouvir. Eu quero nessa noite dizer o seguinte: o nosso passado ele não vai mudar. Ele não vai voltar. Mas a gente pode escrever uma história diferente daqui para frente. Embora para alguns casos o preço seja muito mais caro. Para alguns casos o preço pode ser muito mais caro e talvez nem consiga reverter a situação. Mas para alguns ainda há tempo de reverter a situação. Não que o outro esteja perdido. O outro você vai ter que pagar um preço muito mais caro. Mas Jesus diz para nós, escute com atenção, fala de Jesus diretamente para a igreja. Apocalipse 2, versículo 5. Fala de Jesus diretamente para a igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus falando para nós, para a igreja. Jesus falando para a igreja. Às vezes a gente negligencia a nossa missão de pai, de mãe, de responsável pelos filhos. Jesus diz em Apocalipse 2,16. Preste atenção. Portanto, arrepende-te. Ele está falando com a igreja. Arrepende-te, senão venho a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te. Arrepende-te enquanto é tempo. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Jesus falando para a igreja. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Igreja,
Jesus está dizendo: arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Mais uma vez, Jesus diz: eu repreendo e disciplino a quanto amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão bondoso, que antes de punir, antes de corrigir, Ele dá chance. Ele diz: arrependa-se. Eu não quero castigar, eu não quero repreender, eu não quero disciplinar. Arrependa-se. Ele quer que a gente se arrependa, Ele quer que a gente mude, Ele quer que a gente tenha outra postura. E às vezes, com o passar do tempo, a gente relaxa, a gente se acomoda. A gente acha que está tudo certo, a gente acha que está tudo bem. E aí quer viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu sou crente. Eu sou crente, sim. É crente, mas muitos crentes têm negado a fé. E Jesus diz, através de Paulo: é pior do que o descrente. Por que é pior do que o descrente? Porque o crente, ele é consciente. Nós não somos mais inocentes. Nós não somos mais desconhecedores. A gente não conhece se não quiser. Mas nós temos as Escrituras Sagradas, nós cremos nas Escrituras Sagradas, nós estamos constantemente, frequentemente na igreja, ouvindo, aprendendo. A gente erra se quiser. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. O descrente, ele não tem conhecimento, ele não vive ouvindo, ele está de uma maneira que ele não tem noção de nada, porque ele está morto espiritualmente. Aquele que tem Jesus, não. Ele é conhecedor. Ele pode não ter crescido, ele pode não ter aprendido, ele pode não ter colocado em prática, mas ele tem todas as ferramentas para ser muito bem conhecedor das Escrituras Sagradas. Por isso que Jesus, na sua infinita bondade, ele diz diversas vezes: arrepende-te, 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 arrepende-te. O que é que significa? Muda de atitude. Para você, o que é as Escrituras Sagradas? Jesus diz em João 17:20: Pai, eu te peço não só por esses, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. A fé verdadeira é uma fé alicerçada na palavra. Dizer que crê em Jesus e não ter compromisso com a palavra não faz sentido. Não tem lógica. Não faz sentido nenhum. Jesus tu és meu Senhor, e a palavra? Não acredito, não quero nem saber, não me interessa, estou nem aí. Que cristão é esse? Jesus orou por aqueles que vierem a crer nele, por intermédio da palavra do Senhor, por intermédio da Bíblia Sagrada. É isso que Tiago disse no capítulo 1, no versículo 21. A palavra é poderosa para salvar. Está lá em Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E no 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Em que cremos? Se nós cremos na palavra, a gente deve procurar praticar a palavra. Isso começa dentro de casa, inculcando na mente de nossos filhos, inculcando na mente das crianças, inculcando na mente deles, para que eles sejam conhecedores da palavra. Não podemos deixar de lado, nem podemos fazer de conta que nada está acontecendo. Nós temos que ter informação, nós temos que ter conhecimento, e nós temos que passar para os nossos filhos coisas que são importantes com respeito à palavra. Quer queira, quer não, quer acredite, quer não, vamos estar diante de Jesus e Ele vai nos julgar pela palavra. Ele vai nos julgar pela palavra. Ele não vai nos julgar pelo momento que nós estamos aqui na igreja.
nem vai nos julgar pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Ele vai nos julgar pela palavra. João 12:47. João 12:47. Olha o que Jesus diz. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. 48. Se alguém, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido é essa que vai julgar no último dia. Então, o cristão autêntico, o compromisso dele é com a palavra. Numa escala de valor, primeiro Deus, não tem outro. Primeiro Deus. E quando se diz primeiro Deus, está falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Numa escala de valor. Segundo, a palavra, que está no mesmo nível colocado por Deus. Mesmo nível. Olha o que é que diz o Salmo 138, versículo 2. Deus colocou a palavra no mesmo nível. Olha o que é que diz Salmo 138, versículo 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Olha que responsabilidade. Olha que revelação. Então, se cremos na palavra, devemos procurar praticar a palavra. E devemos procurar ensinar a nossos filhos. Numa escala de valor, primeiro lugar Deus, segundo a palavra, terceiro a família. Terceira família. A gente só pode estar bem na igreja se a gente estiver bem com a família. Se a gente não estiver bem com a família, a gente não vai estar bem na igreja. Por isso que Paulo disse, se não tivermos cuidado dos nossos, e principalmente da família, negamos a fé. Temos negado a fé, e somos pior do que o incrédulo. Necessitamos estar bem com a família. Precisamos dedicar tempo à família. Precisamos gastar tempo com a família. Às vezes, papai, às vezes, mamãe, não quer gastar o tempo necessário nessa correria louca, nesse mundo que vivemos, e deixamos os filhos para segundo, terceiro plano. E quando menos espera, a coisa foi destruída. A coisa foi destruída. E isto é muito, muito, muito sério. Preste atenção o que é que diz Lucas 9, 25 e 26. Lucas 9, 25 e 26. Disse Jesus: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Segura aí, Fábio. De que adianta você preparar seus filhos para o mundo e eles se perderem? Será que vai ter algum valor? Será que vai ter alguma importância você bater no peito e dizer: meu filho é doutor, minha filha é doutora, meu filho é advogado, minha filha é advogada, meu filho é engenheiro, minha filha é engenheira, meu filho, minha filha conquistou, meu filho e minha filha têm mundo. Investimos pesado para o mundo. Qual é o mais importante? Qual é o mais importante? Devemos sim prepará-los para o mundo. Hoje, existe já um grupo de pessoas esclarecidas que não colocam mais seus filhos na escola, ensinam em casa. Porque nem todos estão preparados para ir para a escola, para aprender da escola, de quem vem com a mente para destruir. Porque estão preparados para isso. Versículo seguinte: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar,
dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Se alguém se envergonhar das palavras de Jesus, se alguém não acreditar nas palavras de Jesus, de que adianta ele conquistar o mundo inteiro? Por isso, papai e mamãe, antes de tudo, antes de qualquer coisa, Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus. Antes de tudo, ensina a seu filho o reino de Deus. Antes de tudo, ensina a seu filho o reino de Deus. Eu gostaria de deixar para vocês alguns conselhos. Primeiro, invista na sua família. Como é que você pode investir na sua família? Eu não estou falando na área financeira, eu estou falando na área espiritual. Culto e doutrina. Se você tem condição de vir, como você está aqui nesta noite, traga seu filho, desde pequeno. Ensina ele a vir para a igreja, a aprender na igreja, a ver algo diferente na igreja. Você só vai ter noção dessas coisas aqui na igreja, porque no mundo você não vai ter isso não. O mundo quer devorar você, o mundo quer devorar a sua família, o mundo quer devorar a minha vida, a minha família. É na igreja que a gente pode fazer alguma diferençazinha. É na igreja. Escola dominical, invite na sua família, pegue seus filhos, 2, 3, 4, 5, prepare eles, venha para a escola. Se você tem condição financeira, diga para sua esposa: olha, hoje, domingo, não se preocupe com o almoço. Ou a gente almoça fora, ou eu compro, a gente almoça em casa. Mas vamos para a igreja. Vamos aprender a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos dedicar tempo à palavra de Deus. Se você não faz, você deve fazer. Às vezes, a gente, como pastor também, negligencia aquele bendito culto doméstico. Meia hora, 1 hora, um louvor, 1 oração, 2 orações, 3 orações, um texto da palavra ali explicado, ali lido. É muito importante, tem uma força muito grande. Mas às vezes a gente prefere ficar na internet, às vezes a gente prefere ficar na televisão, e às vezes nós deixamos nossos filhos se alimentando da sujeira, se alimentando do que não presta, e a gente não tira. Estou dizendo que é o teu caso não, que eu não conheço aqui ao lado de ninguém. Mas a gente poderia fazer isso nas nossas casas, nos nossos lares. Se for preciso, convida um pastor, convida um presbítero, convida um diácono da igreja, para que vá naquele culto, mas não há necessidade. Você papai, você mamãe, você pode ali naquele momento ali, ensinar seu filho com simplicidade, com o seu conhecimento, ler o texto. Deus honra. Deus honra. O que a gente não pode é viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, como se tudo estivesse bem, como tudo estivesse ajustado. Eu não lembro o ano, talvez Valéria lembre, há 10 anos atrás, ou mais, ela me chamava e falava da preocupação da ideologia de gênero. Hoje, como é que está? Talvez a gente não tenha mais nem autoridade de falar nessas coisas, e se falar, sejamos penalizados. Por isso, enquanto é tempo, invista na sua família. Eu ainda vou dar outro conselho, que nós temos, na maioria, negligenciado. Temos orado pela família, todos os cultos, bênção. Isso é uma bênção. Mas tem uma arma mais poderosa. Talvez seja a necessidade de alguns, pelos filhos já terem crescidos, e não poder mais trazê-los,
Mas existe uma arma chamada jejum. Uma arma chamada jejum. E é uma arma espiritual e poderosa. Houve situações na vida dos apóstolos que eles não conseguiram expulsar o demônio de alguém. E Jesus respondeu para eles: essa casta não sai, senão com jejum e oração. Então, nós temos essa arma que pertence a nós. Oração e jejum. Invista no seu filho. Inviste na sua filha. Preste atenção, pelo amor de Deus. Daqui uns dias, teu filho vai arrumar uma namorada. Tua filha vai arrumar um namorado. Quem será? Qual a linhagem dele? Qual o pensamento dele ou dela? Pense na tua casa, pense no teu lar, pense na tua família, que é o teu bem maior aqui na terra. Aqui na terra, o nosso bem maior é a nossa família. Se preocupe com o seu lar, não só com a vida secular, não só com as coisas materiais, mas principalmente com as coisas espirituais. Eu sei que o dia a dia, eu sei que você talvez não tenha tempo, mas você pode dizer que talvez não tenha tempo, você pode dizer que talvez não tenha tempo, mas a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. A Bíblia diz que há tempo para tudo. É só a gente ajustar o tempo. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há tempo para trabalhar e há tempo da gente reunir a família e conversar sobre a Bíblia e falar sobre as palavras de Deus e ensinar nossos filhos enquanto pode. Enquanto eles querem ouvir. Porque eu e você conhece, e talvez da sua família, da minha família, tem alguns que já não querem mais ouvir, já não querem mais saber, porque não tiveram aquela estrutura que deveria ter, e quando cresceram, foram engolidos. O inimigo, ele não brinca. O inimigo, ele não para. O inimigo, ele vai fazer de tudo para destruir nossas famílias, nossos filhos. Por isso, sai daqui nessa noite pensando: como está a minha fé? Como está a nossa fé? Temos negado a nossa fé? Ou temos praticado a nossa fé? Ora, se não tivermos cuidado dos nossos, e principalmente da nossa família, negamos a fé. Temos negado a fé e nos tornamos pior do que o descrente. Vou repetir para você alguns conselhos. Invista no seu filho, na sua filha. Inviste na sua família. Venha para a igreja nos cultos de doutrinas. Venha nos domingos à noite também, venha. Mas venha também na escola bíblica. Venha aprender. Ensine seus filhos, faça seus cultos domésticos nas suas casas. Tire momentos importantes, ensine seus filhos, ensine seus netos, fale de Jesus, fale da palavra, fale de Jesus, fale da palavra, fale, não pare de falar. Foi isso que Deus mandou: inculcarás a teus filhos todos os momentos do dia. Enquanto eles estão dentro de casa, porque quando eles forem para o mundo, aí a coisa ficou mais séria. Que Deus use de misericórdia para conosco, e que cada um aqui nessa noite vigie pela sua fé. A sua fé, a nossa fé está em jogo. Ora,
Põe na tela, Fagner, 1 Timóteo 5:8. Vamos nos colocar em pé. E vamos ler todos juntos, bem forte. 1 Timóteo 5:8. Vamos juntos? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Misericórdia.